A partir de agora, o programa Momento com Deus. O programa da Paróquia Santo Antônio de Pádua. Hoje, com a apresentação da Pastoral Familiar. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A paz de Cristo e o amor de Maria estejam com vocês. Sou o Cleverson da Atamiles. Sou a Atamiles do Cleverson. É uma alegria estar partilhando o programa Momento com Deus com vocês. Convido a todos nesse momento a ouvir uma mensagem muito interessante sobre a solenidade de Pentecostes. No último domingo, celebramos a solenidade de Pentecostes, que significa 50º dia depois da Páscoa, onde se é comemorado o envio do Espírito Santo. No Antigo Testamento, era chamado de celebração da colheita pelos judeus. O povo oferecia a Deus os frutos que haviam produzido. Também era chamado de festas das 7 semanas, por ser 7 semanas após a Páscoa. Depois de todo o mistério da paixão, morte e ressurreição, Nosso Senhor indica aos discípulos que a missão deles se daria em breve e envia como prometido o prometido, o Espírito Santo de Deus, a fim de completar toda a obra de redenção e fundar de fato a Igreja. Antes mesmo de subir aos céus, e no dia de sua gloriosa ascensão, Jesus havia prometido que não deixaria os discípulos desamparados. Era preciso que ele fosse para que o Espírito Santo viesse. Pentecostes, assim, se torna a verdadeira festa da colheita e da aliança com Deus, operada agora no dom do Espírito Santo, derramado nos corações dos fiéis. A verdadeira colheita é a missão que se abre a partir de agora. Logo após a descida do Espírito Santo em Pentecostes, o relato bíblico já abre a nós o horizonte da Igreja que converte multidões à boa nova do Evangelho. Ele é o responsável por dar aos homens testemunho de nosso Senhor e garantir que os discípulos também deem testemunho de tudo o que viveram, como Jesus mesmo anunciara. Os nomes dados ao Espírito Santo, desde os relatos do Novo Testamento até hoje, são Defensor, Advogado, Consolador, Espírito da Verdade. Sendo a terceira pessoa da Santíssima Trindade, é em Pentecostes que se revela sua plenitude do mistério e seu plano de redenção para a humanidade. O Espírito Santo é a garantia, já no princípio da Igreja, de que é Deus quem conduz todas as coisas. Os discípulos, de fracos e covardes que eram, tornam-se corajosos e ousados na pregação do Evangelho, sendo defensores da fé no ressuscitado em todos os lugares, mesmo que ante ameaças. Ainda que com pouca instrução, foi o Espírito Santo que os capacitou a se tornarem pregadores exímios, com discursos apaixonados e que convenciam milhares de pessoas. O fogo do Espírito impulsionou os primeiros discípulos na orientação das comunidades. É o Espírito Santo derramado nos corações dos fiéis, que garante a unidade e a condução da Igreja. Jesus mesmo prometeu que seria Ele, o Espírito, que nos faria recordar de todo o Evangelho. Nestes 2000 anos de Igreja, o que garante a fidelidade ao Senhor é a certeza de que não somos uma instituição meramente humana, mas divina. Foram muitos os momentos de crise e de perseguições, e muitos ainda virão até o fim dos tempos. Santo Irineu nos aponta para o fato de que o Espírito, descido sobre os apóstolos e Maria Santíssima em Pentecostes, depois da gloriosa ascensão, possui o poder de trazer a nova aliança a todos os povos, todas as línguas, no mesmo louvor a Deus. É o Espírito quem derrama em nossos corações as virtudes e os dons necessários para a nossa salvação e para o anúncio do Evangelho, como nos diz o apóstolo Paulo em várias de suas cartas,
o Espírito de Deus é a vida de nossa alma. Os 7 dons do Espírito Santo são sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Por estes dons, temos condições de seguir os impulsos do Espírito Santo na condução de nossas almas a Deus. Já os frutos do Espírito Santo em nossas almas são 12: caridade, alegria, paz, paciência, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, fidelidade, modéstia, continência e castidade. Todos os batizados e crismados recebem do alto a força do Espírito Santo, dom de Deus, em virtude do sacramento. Mas o pecado que rompe nossa relação de amizade com Deus faz com que percamos tal auxílio divino. Vivemos do Espírito Santo se guardamos a palavra de Deus no esforço sincero de conversão, no exercício da oração e no ardor missionário. A missão do Espírito Santo, derramado sobre os apóstolos e a Virgem Maria em Pentecostes, é renovada a cada sacramento celebrado, no coração de cada fiel que se abre a tamanha graça. Durante toda a história, ele conduz a Igreja, para que ela, firme e fiel no Senhor, possa achar meios de anunciar o Evangelho a todos os homens. Tamanha missão é realizada no auxílio aos pastores, papa, bispos, sacerdotes, bem como no derramar carismas e ministérios entre todo o povo de Deus. É pelo dom do Espírito Santo que Jesus, vivo e glorioso à direita de Deus Pai, permanece presente e atuante no seio da Igreja. Obrigado, irmãos e irmãs em Cristo, por esse momento de partilha. Convido a você a viver plenamente esse final de semana em família. Não deixe de ir à missa. Fiquem agora com a oração ao Espírito Santo. Ó Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspira-me sempre aquilo que devo pensar, aquilo que devo dizer, como eu devo dizê-lo, aquilo que devo calar, aquilo que devo escrever, como eu devo agir, aquilo que devo fazer, para procurar a vossa glória, o bem das almas e minha própria santificação. Ó Jesus, toda a minha confiança está em vós. Ó Maria, templo do Espírito Santo, ensinai-nos a sermos fiéis àquele que habita em nosso coração. Amém.